Consciência global e cuidado da terra e de todos os seres. Autorizar a vocação Quinto Imperial de Portugal a partir de Camões, Vieira, Pessoa e Agostinho da Silva. Paulo Borges será o orador. Paulo é professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde trabalha nas áreas de Filosofia da Religião, Filosofia em Portugal e Antropologia e Cultura. Integra o projeto de investigação A Filosofia e as Grandes Religiões do Mundo. É membro e investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, onde coordena o projeto Agostinho da Silva, Estudo do Espólio, e integra os projetos As Questões, A Questão de Deus, História e Crítica e Arte e Religião, que o Paulo Borges é membro e investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, onde coordena o projeto Agostinho da Silva, Estudo do Espólio e integra os projetos A Questão de Deus, História e Crítica e ainda Arte e Religião. Doutorou-se em 2000 com uma dissertação sobre Metafísica e Teologia da Origem em Teixeira de Pascoais. Dedica-se à escrita, à tradução, ao estudo, prática e instrução da experiência meditativa, ao estudo da filosofia e cultura portuguesa e das grandes tradições espirituais, ao diálogo intercultural e interreligioso. Vosso aplauso para o Paulo Borges. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu sincero e muito profundo agradecimento à Paula Candeias e a todos os demais organizadores, quer por esta iniciativa, quer pelo amável e honroso convite que me dirigiram. Também saúdo todos os presentes e saúdo todos os oradores. Tenho pena de não ter escutado todos e queria começar por dizer que estou aqui com muito gosto. O tema sobre o qual vou falar, o tema do Quinto Império, é um tema que desde a primeira vez que tomei contacto com a expressão Quinto Império, num velho livro na biblioteca do meu pai, senti uma grande ressonância em mim e tomei a decisão de que iria fazer um estudo aprofundado sobre o Quinto Império. E, efetivamente, muitos anos depois, fiz uma tese de mestrado sobre o Quinto Império, em Vieira, no António Vieira, e continuei a escrever muitas vezes sobre o Quinto Império até aos dias de hoje, até ao último livro, Onde Portugal Existe, que está aqui dentro. Mas também devo dizer que muita coisa mudou e tenho vindo cada vez mais ter uma perspectiva da questão de Portugal, da espiritualidade, do Quinto Império, muito divergente daquela que muitas vezes e quase sempre é desenvolvida e que predomina aqui, pelo que eu tenho aqui hoje. Portanto, com toda a sinceridade, tenho que ser muito sincero, quero contribuir para a convergência das pessoas que se dedicam a estudar esta questão, mas com todo o respeito também tenho que dizer aquilo em que sou divergente. Ora bem, e naturalmente tudo isto tem a ver com aquilo que eu, por experiência e por busca pessoal, neste momento considero cada vez mais ser a vida espiritual. E até talvez preferisse dizer a vida da consciência, porque as noções de espírito, espiritualidade, espiritualismo estão demasiado carregadas de todo o tipo de projeções, nem sempre a meu ver as mais esclarecidas, e por isso, para falar uma linguagem que todos possam entender, prefiro falar de vida da consciência. Até porque nessa vida da consciência, na linha do professor Agostinho da Silva, com quem, enfim, que é uma inspiração, continua a ser uma inspiração para mim, para muitas outras pessoas aqui presentes, na linha do professor Agostinho da Silva e de outros pensadores contemporâneos, creio que um dos grandes desafios da nossa atual civilização, ou momento civilizacional, é nós abrirmos não só o diálogo entre as religiões, entre as tradições espirituais, mas também sentar na mesma mesa desse diálogo os agnósticos e os ateus. Porque os agnósticos e os ateus têm aquilo que nós chamamos um espírito, ou seja, têm uma consciência. E podem ter uma consciência, por vezes, até mais sutil da realidade profunda, da realidade última, do que têm os crentes, os religiosos, os esotéricos, os intelectuais ou aqueles que se dedicam a questões estritas espiritualistas. Porque, em última instância, talvez aquilo que nós chamamos Deus, Buda, vazio, tal, ou seja o que for, seja uma realidade primordial que está completamente desprovida de qualquer uma das nossas ideias, conceitos, palavras e representações ou imagens a seu respeito. Nesse sentido, em Deus talvez não haja Deus, como grandes místicos o viram, Mestre Eckhart, que disse: rogo a Deus que me livre de Deus. Nós não sabemos se Deus não é, como escreveu Pascoais, em 52, no Santo Agostinho, o único ateu perfeito. Porquê? Porque não é Deus para si mesmo, só é Deus para quem se imagina distinto dele. Porque por
porventura, quem vive em Deus, em perfeita união com isso que se chama Deus, não tem a mínima ideia de Deus, está completamente livre do plano demasiado grosseiro dos conceitos teológicos, ou mesmo místicos, metafísicos, espiritualistas ou outros quaisquer. Porque, efetivamente, a vida da consciência, a meu ver, tem a ver com a busca da realidade última, da realidade primordial. Isso implica um despojamento, um silenciamento, um desprendimento, um desapego de tudo o que nós possamos imaginar, conceber e dizer a respeito dessa realidade primordial. Inclusivamente que ela é uma realidade e que ela é primordial. Bom, é nesse sentido que eu fico, de algum modo, não posso deixar de manifestar sérias reservas, e já tenho, enfim, algumas pessoas aqui, minhas amigas, com quem tenho falado disto claramente, as minhas reservas e as minhas divergências, quando vejo que nesta questão da tradição espiritual portuguesa se enfatizam, digamos, particularidades, características, atributos de uma determinada tradição espiritual. Quando, olhando para os ensinamentos dos grandes mestres espirituais da humanidade, eu não os vejo a falarem, e sobretudo quando eu vejo que aqui, enfim, e nesta tradição que eu vou falar, Luís Camões, Vieira, Pessoa, Agostinho da Silva, há, podíamos chamar, que eu tenho chamado nos meus livros, um lusocentrismo. E que é uma paixão lusocêntrica. De facto, estes autores são pessoas apaixonadas por Portugal, como a maior parte de nós aqui certamente são. E como o tema do colóquio indica. Trata-se de bater aqui o que é a identidade de Portugal. Mas não será que essa paixão por Portugal se substitui àquela que deveria ser a nossa grande paixão, que seria de abrir a consciência para a experiência da realidade última? E será que a realidade última tem alguma coisa a ver com Portugal ou com qualquer outra nação? Essa é a questão. Será que a realidade última tem atributos nacionais? Será que nós vemos algum mestre espiritual, dos grandes mestres espirituais da humanidade, como um Cristo, um Buda, um Lao Tse, a falar-nos da tradição espiritual, dos chineses como um povo eleito, ou dos indianos como um povo eleito, ou dos hebreus como um povo eleito? Ou falar-nos da importância de uma tradição espiritual chinesa, indiana ou hebraica? Será que nós encontramos isso nos grandes ensinamentos dos mestres espirituais da humanidade? Encontramos este apego à nacionalidade, encontramos este patriotismo, por mais metafísico ou espiritualista que ele seja, encontramos esta prisão umbilical àquilo que nós consideramos ser as nossas origens, a nossa essência, a nossa identidade. Encontramos isso. E que crédito teria um Buda que nos viesse dizer que só os indianos estão em condições de, neste momento, transmitir a grande mensagem libertadora para toda a humanidade? Ou no seu tempo. Ou que crédito teria um outro mestre qualquer que neste momento surgisse num outro ponto qualquer do mundo dizer que só o seu povo é que tem a grande mensagem salvadora para toda a humanidade? Mas é isto que nós, os ocêntricos, tendemos geralmente a fazer. É repetir que Portugal é um novo povo eleito, é o que disse o Padre António Vieira, e nós continuamos a repetir o que disse o Padre António Vieira. Portugal é, depois dos hebreus, disse o António Vieira, em vários sermões, o segundo povo eleito e, na verdade, o verdadeiro povo eleito. Vieira ter cuidado com a sua paixão lusocêntrica de acrescentar que os hebreus só foram povo eleito porque insistiram com Deus. E ele, muito a contragosto, lá deixou que eles fossem o povo eleito. Mas os portugueses foi o único povo que ele realmente elegeu por realmente motivação, amor profundo do seu coração. Bom, isto de facto é um excesso. E o Vieira, no final da sua vida, tinha clara noção destes. Lendo das cartas, com atenção, lendo uma carta que ele escreve, o irmão jesuíta, está ele no Brasil, no final da vida, ele diz: não há meio de me libertar da minha paixão por Portugal. Ela cria-me imensos problemas espirituais, sei que ela está a retardar, porventura, a minha salvação. Ela dificulta-me a prática dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, precisamente convidam ao desprendimento. Mas eu sinto-me vencido, mas não convencido. E continuo a sofrer longe, no Brasil, por este país pelo qual eu tenho um amor tão grande, que chega a ser um amor maior do que aquele que eu tenho por Deus. Bom, o que parece que há aqui é este problema. As pessoas que se ocupam de Portugal, de um modo geral, parece que têm mais amor a isso que se chama Portugal do que aquilo que nós, alguns, designam por Deus. E que é a realidade última. E só me parece, e na verdade, a realidade última, só me parece, só a realidade última possa merecer todo o nosso amor, toda a nossa paixão, todo o nosso empenho. Tudo o resto são prisões. E os grandes mestres da humanidade dizem claramente: aquilo que mais te fascina é o que mais te prende. Portanto, liberta-te daquilo que mais te fascina. Como disse, é por isso que Lin Chi, o grande mestre chinês, Chan chinês, diz: se vis o Buda, mata-o. É por isso que é a carta que pede a Deus.
Peço a Deus que me liberte de Deus. É por isso que Raymond Pánica, um pensador muito interessante, um homem com uma visão muito profunda das coisas, diz que há um equivalente do cristianismo, tu recebes o Budamato, que é a comunhão eucarística. Se vires Cristo, come, não deixes fora de ti. Assim mesmo. Aqui se calhar nós teríamos que dizer, se vires Portugal ou se vires o Anjos de Portugal, olha, esfrega bem os olhos porque se calhar não estás a ver bem. Ou pede a ele que te liberte dessa visão. Porque é ainda uma visão. E a realidade última não tem rosto. Nós não podemos projetar na realidade última aquilo que nós concebemos. E isto é uma questão que tem a ver com o antropomorfismo e com o reducionismo da experiência espiritual profunda às nossas experiências psíquicas, às nossas experiências mentais, verbais, imaginativas. Bom, ora bem, é claro que isto depois também, tenho que ser muito sincero, e o meu contributo é a abertura do meu coração, não posso fazer outro, não é? Isto também me traz muitas dificuldades de eu ver aqui constantemente uma idealização de Portugal, da sua história, uma nacionalização da espiritualidade, uma tradição espiritual portuguesa. Eu não sei o que é isso. Há certamente uma tradição espiritual vivida por portugueses, uma tradição espiritual portuguesa, uma linhagem de mestres discípulos, em que todos sejam portugueses. Bom, tem-se muito sérias dúvidas sobre isso. Depois que haja uma identidade, também é uma questão muito complexa. O conceito de identidade é um conceito que vem de Platão, do sofista, que nos leva a pensar a realidade em termos de idêntico e diferente, mesmo e de outro. Mas isso é apenas um modo de pensar de Platão, muito decalcado da gramática do indo-europeu, em que supostamente há sujeitos, há objetos e há ações. No fundo, nós pensamos com a lógica das nossas gramáticas. Eu não sei se a realidade suporta essa lógica. Não sei se na realidade há identidades. Não sei se há essências. Não sei se não falamos antes de interconexões, de consciência, de matéria, de energia. Não sei. Não sei, suspendo o meu juízo sobre isso. Mas também fico, e não só com reservas, mas com preocupação, quando vejo sistematicamente tratar-se com grandes iniciados, pessoas, como por exemplo o Infante Henrique, que dizem as crónicas da época, causou sofrimentos terríveis às mães que separou dos seus filhos. Os escravos que ele separou, mães e filhos, cada um com o seu lado, para nunca mais se ver. É o seu cronista que diz isso. Como é que um grande iniciado pode fazer isto? Depois a questão também de nós temos de nos libertar do estrangeirismo, temos de encontrar a nossa essência. Ora, o que há de mais estrangeiro do que Portugal? Portugal não foi criado pelas dinastias de Borgonha, pelo jogo dinástico das casas políticas do seu tempo. Portugal não foi criado por franceses, Portugal não é estrangeirado desde a sua nascença. E o que há de mais interessante em Portugal, a meu ver, não sei se é uma identidade, mas é uma tendência de vários grandes pensadores, poetas, profetas portugueses, é precisamente, se há uma identidade, de ser uma nação que aspira, destes pensadores, que aspira a libertar-se de toda a identidade. Como já aqui foi referido, ouvi o Luís Resina no início, é de recordar sempre, Portugal aspira, ou alguns portugueses aspiram, e veem Portugal, com razão ou não, como uma aspiração fundamental a ser tudo de todas as maneiras. É o programa do sensacionismo de Álvaro Campos. É quando perguntam a uma pessoa em 1923 qual é o futuro de Portugal, ele diz, esse futuro que eu não adivinho, mas sei, é sermos tudo. Porque quem seja português, como é que pode suportar a estreiteza, ter só uma só personalidade, uma só fé, uma só nacionalidade? Quando fora do eu, há todos os outros eus para sentir e para nos identificarmos, quando fora de ser português, há que ser de todas as nações, e quando fora, e quando para lá de ser cristão ou católico, há de ser todos os paganismos, vivos e mortos, etc, etc. Bom, então é isto que hoje me interessa cada vez mais na questão do Quinto Império. Como nós sabemos, o Quinto Império é um tema recorrente em grandes pensadores portugueses. Eu centro-me aqui em 4, sobre os quais tenho trabalhado, poderia falar de outros, mas são o Luís Camões, o Padre António Vieira, o Pessoa e o Agostinho da Silva. Ora, em todos estes pensadores, poetas, há uma noção, que é a noção de Portugal ser o mediador de uma mutação da consciência e da civilização. E, portanto, a transição para uma nova era da própria humanidade, como largamente aqui tem sido referido. Estes pensadores constituem, portanto, aquilo que se pode chamar uma tendência lusocêntrica, e que está muito marcada por uma certa tradição cultural e espiritual, que é do profetismo bíblico, que é a tradição judaico-cristã, particularmente a tradição judaica. Isto mostra que há, de facto, uma forte costela hebraica e, portanto, messiânica na nossa cultura.
Portugal seria então o segundo povo eleito, na visão do Vieira, e de forma mais ou menos matizada ainda na visão dos outros destes quatro autores de que eu vou falar. Isto naturalmente gera todo tipo de críticas e de desconstruções. Recordo o Eduardo Lourenço que causticamente e graciosamente diz: bom, é a concepção de Portugal, menino Jesus das nações. É o Salvador que anda por aí entre as nações. É o Cristo das Nações, falou o poeta Vasta Gama de Domingos. Tudo isso é muito interessante. Mas se Portugal tem de facto a vocação de ser um povo eleito, se no fundo é uma nação profética ou sacerdotal, como foi o título da comunicação que eu tenho não ter ouvido, o André Louro de Almeida, é interessante notar que geralmente o sacerdote e o profeta, se o são realmente, se são mediadores, eles não falam de si. O profeta não fala de si, o profeta fala de algo que está para além de si. Ele fala do divino ou fala do universal, fala da mensagem do divino para todos. Não fala de si. O profeta não fala do seu inimigo. Um sacerdote faz a ponte, se é um pontífice, faz a ponte com o que está para além de si. Não fala de si. E, portanto, há uma certa reserva que eu não posso deixar de ter quando vejo estes autores, agora não estou a falar de certos Camões, Vieira, Pessoa, Agostinho Silva, são autores com que eu mantenho uma relação de distanciamento crítico, cada vez mais, não é? Onde estes autores falam muito de Portugal e às vezes menos daquilo que supostamente é o desígnio de Portugal, que é anunciar uma nova era, uma nova consciência, etc. Porque, mas também é verdade, a justiça que seja feita, não é? Já autores como Pessoa e depois Agostinho Silva tiveram essa capacidade de dizer que, em última instância, Portugal tem que se esquecer. Então, a minha questão neste momento, e o Luís Zina falou bastante disso, não é? Portugal tem que desaparecer, Portugal tem que morrer. Pessoa e Agostinho Silva tematizam a morte de Portugal. Então, porquê é que nós não estamos nessa linha? Porquê é que nós andamos ainda aqui preocupados com a morte de Portugal, com a decadência de Portugal, com isto e com aquilo, a falar de renascimentos, de novas renascenças, etc. Porquê? Se o sentido do profeta é esquecer-se, não é? Se o sentido do místico é esquecer-se completamente de si, na experiência da divindade, não é? Se, como diz o grande mestre Zen do século XII, Chogyam Tso, se estudar o Dharma é conhecer-se a si mesmo, mas conhecer-se a si mesmo é esquecer-se a si mesmo, esquecer-se a si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Porquê é que nós damos esse passo para a morte, para o esquecimento? Porquê é que andamos aqui agarrados a Portugal? Bom, então vamos ver como é que estes autores se agarram e a que é que eles se agarram em Portugal. Esta é uma representação possível, que hoje encontrei assim de repente na net, sem grande pesquisa, da figura do sonho de Nabucodonosor, o rei assírio, o imperador assírio, interpretado pelo profeta Daniel. E que vem, é uma narrativa que vem no livro 2 de Daniel, versículos 31 a 45. Como é sabido, Nabucodonosor tem um sonho profético, ele vê uma terrível figura de aspecto humano, antropomórfico, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, as ancas e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura um pouco estranha, feita de ferro e de barro. Ferro e barro. Bom, e o rei fica muito perturbado com a visão e pede aos seus profetas assírios que não só adivinhem o sentido da visão, mas primeiro de tudo que adivinhem, que sonhem. Nenhum consegue, e finalmente o profeta hebreu, exilado na Babilónia, que consegue adivinhar o sentido do sonho do rei e interpretar o seu sentido. E a leitura de Daniel vai influenciar toda a teologia da história, primeiro hebraica e depois cristã, dos séculos posteriores e até aos nossos dias. Portanto, o que ele diz é que a cabeça simboliza o reino do próprio rei, Nabucodonosor, o reino assírio ou babilónico. Depois virá um reino que é o persa. Serão todos reinos poderosos que se estenderão a todo o mundo, serão impérios, mais do que reinos. Depois temos um terceiro reino, claro que ele não diz que reinos são, isto é uma interpretação que se criou posteriormente. Viria um outro reino menor, viria um último reino, seria o quarto, que ele diz será forte como o ferro e a tudo esmigalhará como o ferro, a tudo pulverizará e esmagará como o ferro. Mas esse reino tem, de algum modo, uma fase final um bocado estranha, em que a mistura dos pés é de ferro e de lodo. Mas então, subitamente, vem uma pedra, sem prova alguma, a lançar-se, é uma pedra miraculosa, é uma grande pedrada,
interessa, porque é muito importante ver o que é isto, porque eu espero ter tempo para dizer, no fundo, a pedra é cada uma das nossas consciências. A grande pedrada, e aqui o que me interessa nisto tudo é a grande pedrada é que cada um de nós pode dar com o despertar da sua consciência. Então, vem uma grande pedra que embate violentamente porque o ídolo tem pés de barro, ele literalmente tem pés de barro, embate violentamente nos pés de ferro e de barro e imediatamente a estátua cai pela base, pulveriza-se como poeira no verão, diz o texto, e vem um grande vento que dissipa completamente a poeira, varre, se fala desaparecer, e então a pedra, por sua vez, converte-se numa montanha que enche a terra inteira. Essa montanha que enche a terra inteira foi entendida na lógica do pensamento teológico-político, que é a lógica deste livro, é a lógica de Daniel, e que é uma lógica contestável, foi entendido na lógica do pensamento teológico-político como um quinto reino, que seria finalmente o reino de Deus na terra. Para os hebreus, o reino do Messias, assim o sustentam, assim o sustentaram e ainda o sustentam hoje, alguns exegetas hebreus. No tempo do Vieira, Menassé Ben Israel, com quem Vieira se encontrou em Amsterdão para ver se chegava a algum entendimento, continuou a sustentar que o quinto império era o império do Messias esperado pelos judeus. E claro, na interpretação cristã, o quinto império é o império de Cristo, a pedra é Cristo. E na visão ortodoxa disto, por exemplo, de São Tomás de Aquino, contemporâneo de Joaquim de Flora, o quinto império já está consumado, é a Igreja. É a Igreja cristã, antes da cisão. Já. Bom, a Igreja cristã, depois mais tarde católica. Bom, isto aqui poderíamos fazer uma pequena referência, com todas as diferenças. Esta imagem não deixa de recordar uma imagem muito mais antiga, quase com 40 séculos, 4 mil anos, que é uma das primeiras imagens de um dos primeiros mitos cosmogónicos. A imagem do Purusha primordial, do gigante antropomórfico primordial. Vem no hino do Rig Veda, tem uma nota 1090, mas que tem o sentido do inverso. Aí, portanto, é a estátua primordial, é esse homem primordial que é desmembrado dos deuses para que se constituam com as partes do seu corpo tudo quanto existe. O mito de Daniel é um mito escatológico, é um mito acerca do fim último de todas as coisas. E então é com este mito que obcecou muitos pensadores portugueses, mas não só. Não se pense que este tema do Quinto Império é um tema da tradição espiritual portuguesa, porque ele surgiu, por exemplo, na Inglaterra de Cromwell. Deu mesmo origem a uma corrente teológico-política dos Fifth Monarchy Men, os homens da Quinta Monarquia, os Quinto Imperialistas, que consideravam que o Quinto Império haveria de ser o Império da Grã-Bretanha, sobretudo na sua expansão planetária e colonial. E também muitos pensadores lábios viram e interpretaram esta profecia como sendo a profecia também de Moscovo como uma terceira Roma. Portanto, o Quinto Império seria eslavo. E em muitas culturas nós encontramos, ou quase todas as grandes culturas europeias, surgiu alguém a interpretar o Quinto Império umbilicalmente, a dizer, não, o Quinto Império há de ser o Império da minha nação. Porque a minha nação é que é realmente a mediadora que tem a mensagem fundamental para a humanidade. Portanto, isto não acontece só em Portugal. Agora, em Portugal, porventura, isto é mais recorrente. Mas eu também não posso dizer isto em absoluto. E isto também às vezes me preocupa quando vai dizer que são os portugueses, fundamentalmente, têm a grande mensagem que neste momento importa ser ouvida por todo o mundo. Quer dizer, eu para poder dizer isto, e para ser rigoroso, eu teria que conhecer, pelo menos, tão bem ou tão mal, os outros povos, as outras culturas, as outras tradições, como conheço a minha. Mas quem é que conhece completamente todas as tradições da humanidade para poder dizer que a nossa mensagem espiritual ou cultural é a melhor de todas? Isto, nós temos de ser sérios, temos de ser rigorosos. Eu não posso subscrever isto. Bom, o que é um facto é que este tema tornou-se obsessivo e recorrente em muitos pensadores portugueses. Primeiro de todos, Luís Camões, que não fala de Quinto Império, mas deixa o índice. Diz que há um novo reino, é dos fatos grandes, certo entendo, que surge um novo reino na humanidade, na Terra, pelo qual se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Bom, esse reino é o Quinto Império. E é um império mediado pelos portugueses, obviamente. Mas é muito interessante ver em que é que consiste a mediação portuguesa para o Quinto Império. E o que é o Quinto Império na visão de Camões. Eu penso que a chave está nos campos 9 e 10, ou seja, no episódio Ilha dos Anjos, onde se desentranha o sentido profundo dos Lusíadas. Ou seja, o que é que acontece? Qual é o culminar da viagem dos portugueses? Não é a descoberta do caminho marítimo para a ilha. O que eles descobrem é o que eles não procuravam. Isso é o que é o mais interessante de tudo.
É que aquilo que verdadeiramente importa não é o que se procura, é o que vem ter connosco. Só que nós às vezes somos tão obcecados com o que procuramos que não vemos o que vem ter connosco. E o que é que vem ter com os portugueses? É já quando eles vêm em caminho de Portugal, de regresso à pátria, que há uma deusa, Tétis, que, instruída por Vênus, que aparelha uma ilha, a Ilha dos Amores, que a faz subir das profundezas do oceano, podríamos dizer do fundo do inconsciente, e a faz aparecer, e nessa ilha acontece uma coisa muito interessante, que é a conjunção dos nautas com as ninfas, a conjunção de Marte com Vênus, e a criação de uma nova progénie, diz Camões, que tem as características de uma raça andrógena. E eles regressam com as ninfas, inseparáveis delas para a pátria. Portanto, eles já não regressam os mesmos que partiram, eles regressam outros. Há uma transfiguração daquela humanidade. E é a humanidade andrógena que vai ser a vigilante de que se cumpram na Terra as leis do amor. Pois há muito, estão sendo amadas, coisas nos foram dadas não para ser amadas, mas usadas. É uma crítica que Camões faz, como que antecipando o reino do consumismo em que nós hoje nos encontramos. Mas é essa conjunção, que tem fortes traços de conjunção erótica ou sexual, e a este respeito já há quem tenha levantado a hipótese de Camões ter sido influenciado pelo tantrismo indiano, o que me parece muito, muito interessante, porque é de facto só pela conjunção do masculino e do feminino que surge a visão divina do mundo. Porque o Gama, levado pela mão por Tétis, ao topo da Ilha dos Amores, vê o mundo como Deus o vê. Ou seja, ele vê o mundo divinamente, ele está divinizado. A sua consciência divinizou-se. Chegou ao estado último de contemplação do mundo, em que o mundo surge, na sua totalidade, completamente transparente. Portanto, ele tem uma visão divina. Ele tem a visão, não a visão que o humano tem do mundo, como algo exterior, mas tem a visão divina do mundo, em que o mundo está completamente iluminado, o mundo é uma teofania plena. Isto é a chamada epopsia, é o último grau de iniciação dos mistérios divinos. Podemos relacionar com isso. É a visão epopsia, é a visão ampla, panorâmica, global, total. É uma visão holística, diríamos hoje. E o que me interessa no Quinto Império, para ir ao essencial, é precisamente poder interpretá-lo como símbolo de uma realização holotrópica da consciência. Estou a usar conscientemente o termo do Stanislav Grof, um psicólogo transpessoal, que diz que a nossa consciência, quer queiramos, quer não, é uma consciência holotrópica. Tal como o girassol se move em direção ao Sol, assim a nossa consciência se move em direção a Toholo, a plenitude, a totalidade. E é por isso também que não podemos ficar presos em Portugal, porque Portugal é apenas uma parte. Ora, passando ao Padre António Vieira. O Padre António Vieira pega na versão ortodoxa do Quinto Império, que é a versão do São Tomás de Aquino, diz obviamente que o Quinto Império inicia-se com a encarnação de Cristo, é a Igreja, mas influenciado, como nós sabemos, bem das suas cartas, pela leitura dos escritos de Joaquim de Flora, ele vai introduzir subtilmente uma concepção heterodoxa, a concepção das três idades, no seio da concepção teológica ortodoxa. Então vai dizer, o Quinto Império é realmente o de Cristo, já começou com a encarnação de Cristo, é o Império da Igreja, mas a Igreja tem três estados. A Igreja tem o estado dos inícios, ele diz o estado incubado, depois tem o estado dos progressos ou dos desenvolvimentos, que começou sobretudo com a expansão marítima portuguesa, com a evangelização do mundo, e há ter o estado consumado, em que Cristo estará completamente presente no mundo, porque todos se terão tornado cristãos. E para Vieira, isto é a culminação do crescimento do corpo místico de Cristo. Porque o próprio Cristo, tendo encarnado, está a crescer. Ele não pode aceder à plenitude do seu corpo místico enquanto todos os homens não se converterem ao cristianismo e enquanto a própria natureza não se tiver santificado e divinizado. Que é um aspecto muito interessante desta concepção de um jesuíta que todavia se manifesta, como alguém já disse, na nossa cultura como o mais franciscano dos nossos jesuítas. Porque para Vieira, e aqui também há um sentido interessante da conjunção masculino-feminino, que vai acontecer também no Quinto Império como resultado de uma conjunção masculino-feminino, para Vieira, obviamente, Cristo é a polaridade masculina e a Igreja é a polaridade feminina. Mas a Igreja não é só toda a humanidade, é também toda a Terra. Então é em toda a Terra, em todo o cosmos, em toda a natureza planetária, em todo o cosmos mesmo, que se há de dar essas núpcias espirituais entre Cristo e a Igreja, que tem, portanto, uma dimensão cósmica. Então se consumará o corpo místico de Cristo e isso será a consumação do Quinto Império. A consumação do Quinto Império, diz Vieira, será quando se puder dizer efetivamente aquilo que São Paulo anuncia como futuro, que é Deus será tudo em todas as coisas.
É a experiência que alguns vivem como a do panenteísmo. Não o panteísmo, é o panenteísmo. Deus tudo em todas as coisas. Já os Coterius, no século VIII, falavam disso, dessa presença de Deus, tudo em todas as coisas. Bom, então é isso que afasta Vieira da visão tradicional da Igreja, e que leva a todos os problemas com a Inquisição, é considerar que, na verdade, há algo que não está ainda consumado, que falta consumar. E ele considera que os portugueses têm um papel decisivo, porque depende deles a expansão da fé cristã, a cristianização da terra, e só quando ela toda estiver cristianizada se dará, então, o advento, o surgimento do Quinto Império, que ele vê como um regresso do mundo ao seu estado original. E há aqui uma referência muito interessante, em que Vieira, comentando precisamente as profecias também de Isaías, profecias escatológicas de Isaías e outras profecias escatológicas, diz que então o mundo, nesse estado do Quinto Império, será como nos inícios, e voltaremos à paz universal não só entre os homens, mas entre todas as criaturas. O lobo habitará com o cordeiro, a criança meterá a mão na cova da serpente, que ele cita o Apocalipse, não é? E os seres deixarão de se devorar uns aos outros. Portanto, o Quinto Império, na visão de Vieira, é um império, hoje diríamos, vegano. Os próprios animais são veganos. Os próprios animais deixarão de se comer. Portanto, todos regressarão à dieta primordial, que é a dieta prescrita, se vemos com atenção, o Gênesis, a primeira dieta prescrita por Deus. Todos comam apenas sementes e frutos e vagas, etc. Não há uma criação onde esteja legitimado o derramamento de sangue. Isso só acontece se Deus só muda a prescrição da dieta, só muda o menu da humanidade, quando a humanidade já está afastada de Deus. E Deus, inclusivamente, já se arrependeu de ter criado o homem e pensa em destruir tudo. Pensa em destruir tudo. Mas arrepende-se de ter arrependido. É uma das características do Deus herdário e tem a ver com a relação teológica entre a humanidade e Deus. Porque assim, aquele Deus que no Êxodo diz, ou se traduz, eu sou o que sou, na verdade em hebraico está lá, Ayé, Asher, Ayé. Não é eu sou o que sou, é serei o que serei. E então, na leitura cabalista tradicional do Zohar, diz que Deus também é interdependente. Deus depende do que os homens fizeram. E ele então manifestar-se-á como Deus protetor ou como Deus terrível em função das ações humanas. Porque as ações humanas, mudando, podem levar Deus, na sua manifestação, a mudar os seus desígnios. Naturalmente, do ponto de vista do pensamento grego, é absolutamente um escândalo intelectual, é algo completamente incompreensível. Mas, avançando, não sei quanto tempo aí. Mais 15 minutos por nossas contas. Bom, chegamos a Pessoa. A Pessoa tem uma outra leitura disto. A Pessoa vai propor a sua própria leitura, que já não é tradicional. Os quatro impérios já não são os assírios, os persas, os gregos e os romanos. Os quatro impérios são Grécia, Roma, Cristandade e Europa. E o Quinto Império é alguma coisa que surge por mediação de Portugal, mas que transcende Portugal. Pessoa, desde 1912, diz claramente, nos ensaios sobre a nova poesia portuguesa, que o que importa hoje, a missão de todo o português de hoje, é contribuir para construir o supra-Portugal de amanhã. Não se trata de fazer ressurgir Portugal, trata-se de construir o supra-Portugal de amanhã, o que está para além de Portugal. E o que está para além de Portugal é o Quinto Império. E o que é o Quinto Império? O Quinto Império é o momento em que a humanidade, pensando agora num poema com esse título da mensagem, é o momento em que a humanidade se libertar da vida domesticada. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar. Sem que um sonho, agora não recordo tudo o resto, de memória, torne mais viva ainda a brasa da lareira abandonada. Portanto, triste quem fique preso à sua casa, fique preso ao seu lar. Triste quem não viva a grande vocação profética de Abraão, que é a vocação de todos os povos monoteístas, que é abandona a tua pátria, abandona a tua parentela, deixa-os, desprende, larga. É a mesma vocação, é a mesma exortação que Deus faz a Abraão, pedindo que ele sacrifique o seu filho Isaque, que os grandes mestres espirituais interpretam precisamente como o sacrifício daquilo a que estamos mais apegados. Aquilo que mais nos apaixona, aquilo que estamos mais apegados, é aquilo do qual nos devemos desprender, porque é isso que nos prende. E como diz Eckhart e outros, tanto nos prende um fio, tanto nos prende uma cadeia de ferro quanto uma linha, se nós estivermos apegados ao que quer que seja. Portanto, abandona a tua terra, abandona a tua pátria, abandona o teu filho. Só verdadeiramente, quando abandonares a tua terra, a tua pátria e o teu filho, tu terás realmente a tua pátria, a tua terra e o teu filho. Encontrarás alguma coisa a que não estás apegado, terás pela primeira vez alguma coisa
que serás tu a ter porque estás livre disso e não será isso que te tem porque estás apegado a isso. Há aqui um ensinamento profundo e que tem a ver tudo com esta questão do lusocentrismo e da questão de Portugal. Porventura, nós só vamos descobrir o que é Portugal quando o esquecemos, quando o abandonamos. Bom, e aí se calhar já não há Portugal, ou há outra coisa. E o que interessa é eu esqueço outra coisa, para o qual não há neste momento nome, palavra, imagem que eu represento. Bom, a pessoa também entende que a experiência do Quinto Império é a experiência que viveu Dom Sebastião, pela qual morreu Dom Sebastião. E qual foi essa experiência? É a experiência de ser louco. E ser louco em que sentido? Ser louco porque quis grandeza, qual a sorte, com maiúscula, a não dá. Ora, eu interpreto isto, foi a interpretação que eu segui no livro que escrevi em 2013, de interpretação da hora, interpretação da mensagem, poema a poema. Esta experiência é a experiência de uma aspiração a transcender a sorte, ou seja, a transcender a roda da fortuna, a roda da necessidade, que é a mesma roda do samsara da tradição indiana. Ou seja, a transcender toda a determinação astrológica, por exemplo. Não é, peço aqui com devida vénia ao Luís Resina, eu não vejo nisto o cumprir o karma para nos libertarmos dele. Vejo nisto um transcender o plano onde as determinações de causa e efeito, onde as determinações kármicas se constituem e têm eficácia. Trata-se de entrar num outro nível de consciência que transcende as lógicas da causalidade mundana. Trata-se de transcender, ir para além, e isso é que é a grandeza, qual a sorte a não dá. Porque se ficarmos à espera que essa grandeza nos seja dada pela roda da fortuna, pelas suas metamorfoses, é claro que há ciclos. E há momentos de decadência e momentos de ressurgimento. Mas esses momentos de ressurgimento nunca serão duradouros, serão já o primeiro passo de um novo momento de decadência. A roda da fortuna nunca para e quem está lá em cima imediatamente já está a descer. Portanto, nós não podemos esperar que venha um novo ciclo, que venha a nova era, que venha a idade do aquário, seja lá o que for. Nós temos que transcender isso. Isso é que é o verdadeiro despertar espiritual. Isso é que fica. É o que a pessoa diz claramente. Morreu no areal Dom Sebastião Real, mas ficou aquilo que ele sonhou, aquilo que aspirou uma grandeza para além de sorte. Esse é que está vivo. Esse é que continua a influir sobre esta realidade limitada onde nós, neste momento, nos movemos. Bom, muito mais havia a dizer sobre o Pessoa, mas avançando. Chegamos ao... é claro, já disse isso no início, mas obviamente, mais do que tudo isto, para a pessoa, o Quinto Império é a experiência de ser tudo, de todas as maneiras. É a experiência da identificação. É a experiência holotrópica, é a experiência do que um fundador da ecologia profunda, o norueguês Arnanais, chamou o eu ecológico, e que ele diz que viveu essa experiência pela primeira vez quando estava a fazer uma experiência científica num laboratório químico, e houve uma pulga que saltou e aterrou exatamente no lugar onde os ácidos estavam a ser conjugados, e ele viu ao microscópio a complexidade do ser da pulga e o horror do seu tormento. E naquele momento Arnanais escreveu: eu fui a pulga, eu senti-me tudo e vivi o sofrimento da pulga com o ácido a corroer. Então naquele momento ele descobriu que nós não somos o que pensamos ser, mas nós somos tudo aquilo com o qual nos identificamos. É a mensagem também de Cristo, quem é afinal o nosso próximo. Não está pré-determinado. O meu próximo não é o outro que fala a mesma língua que eu, não é o português, não é o que tem o mesmo partido, a mesma religião, a mesma crença, a mesma profissão, a mesma espécie. O meu próximo é aquele com o qual eu me identificar, tal qual um bom samaritano, que desceu do cavalo para socorrer o homem que estava moribundo, apesar de não pertencer à sua pátria e de não pertencer à sua religião e ser, aos olhos do israelita, um pagão. Foi aquele que foi tomado, diz Cristo, de misericórdia, cujo coração se compadeceu do sofrimento alheio. E então ele foi o outro. Isso é que é realmente a experiência do eu ecológico, o eu que pode ser tudo. É aquilo que eu vejo na mensagem de Pessoa. Que não é uma missão, é uma mensagem. É uma mensagem. É completamente diferente. Então, é ser tudo de todas as maneiras. A identificação com a totalidade do existente e com a totalidade do vivente. Ou seja, sofrer em nós, viver em nós todas as alegrias e todas as dores. E neste momento, todas as alegrias são as alegrias de todos os seres que estão em relativa liberdade, em relativa paz, bem-estar, saúde, segurança, mas é também viver como nós todos os horrores daqueles que neste momento estão a ser destruídos, torturados, sejam humanos, sejam não humanos. É a dor da Terra, que está a ser desventrada pela civilização capitalista no seu momento determinado. Mas disso falarei mais adiante.
Mas é isso que eu encontro hoje em Fernando Pessoa, é isso que hoje pode ser atual. Não é ficar preso na letra do texto de Pessoa, mas é ver que leitura pode ele hoje ter e que consciência ele pode despertar hoje em nós e que ação ele pode hoje pedir de nós nas circunstâncias atuais, com os desafios com que se confronta a civilização globalizada neste preciso momento, aqui e agora. Bom, e então, passando ao Agostinho da Silva. No Agostinho da Silva nós temos a ideia de que, como já foi dito, bem, o Quinto Império é o Império do Espírito Santo. E o Império do Espírito Santo é o Império do fim de todas as mediações. Ou seja, não é só o fim da Igreja Católica, como muitas vezes se gosta tanto de dizer. É o fim da mediação do próprio Portugal. É que não é só a Igreja Católica que pretende ser uma mediação entre a nossa consciência e a realidade do último ou divindade. Neste caso, do lusocentrismo, de que muitos de nós somos vivos cúmplices, é Portugal. Então, o Quinto Império, o fim de todas as mediações, a relação direta com o Espírito em nós, é a superação de Portugal, é o esquecimento de Portugal, é a morte de Portugal. É a capacidade de reconhecer que, neste momento, se o Espírito Santo, como sustenta Agostinho da Silva, é a centelha incriada que há em nós, ele aqui é um leitor de Eckhart, é um leitor de Buda, é um leitor dos grandes místicos de todas as épocas, se o Espírito Santo é essa centelha incriada que há em nós, então, neste momento, tanto tem uma relação direta com o Espírito Santo, ou pode ter o português, quanto o Papua, ou o homem da Nova Zelândia, ou o aborígene, ou o alemão, ou o inglês, ou o norte-americano. Porque essa centelha está em todos. O Espírito Santo não faz exceções, ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe de onde ele vai, como Cristo diz no Espírito, no Evangelho de São João. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. É uma vida, e a vida é imprevisível. E é isso de que fala Agostinho da Silva. O Quinto Império é o império do imprevisível. É que nós já não podemos ter planos nem estratégias, nem dizer que o Quinto Império está aqui ou está ali, porque ele vai estar onde menos nós esperarmos. E não vai estar só nas coisas ocultas. É muito interessante e acredito que se nós refinarmos a nossa consciência através da meditação, da contemplação, das técnicas universais, nós podemos ver coisas que agora não vemos, podemos começar a ver o invisível, mas talvez fosse, primeiro que tudo, interessante nós começarmos a ver o visível. Eu gostaria de ver realmente a palma da minha mão, antes de ter visões de anjos ou de Deus, ou de outra coisa, ou do Buda, ou de outra coisa qualquer. Gostava de conseguir ver realmente o que é a folha de uma árvore e conseguir distingui-la de outras folhas. E não pensar na árvore, como Platão me ensinou a pensar, como uma árvore, ideia, uma árvore essência, que nada tem a ver com as árvores concretas que eu posso tocar, cheirar, acariciar e abraçar. Portanto, o Quinto Império, para mim, começa por aí. Eu ser capaz de saborear realmente o sabor de um bolo de água. Eu saborear realmente a água daqui e agora, sem estar a pensar naquilo que eu não vejo e que os meus sentidos neste momento não captam, talvez eu esteja a abrir os sentidos para aquilo que eles neste momento não captam, para já o sabor da água. Então, Agostinho da Silva tem uma inflexão muito interessante de toda esta questão, porque precisamente diz-nos, obviamente, o Quinto Império é o Império do Espírito Santo, o Império do Espírito Santo é o fim das mediações, o Império do Espírito Santo é o regresso à experiência original da consciência, que está no texto central do Agostinho da Silva, a meu ver, mais importante, onde ele, precisamente, talvez por isso não fala de Portugal, nem do Brasil, nem do Quinto Império, que é o primeiro texto que ele escreve no Brasil, depois da sua partida para lá, em 1952, chamado Comédia Latina, onde ele diz que toda a história da nossa civilização vem de o homem se imaginar separado do mundo dos outros seres vivos, e de começar uma luta, em termos individuais e coletivos, uma luta contra a terra, contra os seres vivos. Primeiro pela agricultura, depois pela domesticação do gado, depois pela divisão do trabalho entre os homens e as mulheres, depois pela guerra de uns contra os outros, depois pela criação das escolas, das religiões, até chegar aos bancos, às instituições que neste momento dominam a nossa vida. E Agostinho da Silva diz, isso é a fuga organizada do paraíso, no fundo é o que ele diz. O paraíso fica cada vez mais para trás, porque o paraíso é aquele estado da consciência onde não há sequer noção de haver homem, Deus e mundo. É o estado em que, para eles, estão, por exemplo, muitos dos índios brasileiros. Era uma questão que ele discutia muito com o Eduardo Sousa, também professor como ele na Universidade de Brasília. Era, no fundo, o que era a religião? Era a tentativa de religar alguma coisa que foi separado, ou era a verdadeira religião, se não seria a manutenção da experiência de algo de que nunca nada, na verdade, foi desligado. A religião não como religação, mas como ligação. E nessa ligação, porventura, estariam ainda os índios e os povos ditos primitivos.
precisamente aqueles que não têm conceitos teológicos e que não concebem a realidade em termos platónico-aristotélicos, ou seja, distinguindo o humano, o divino, o mundo, as outras classes, géneros e espécies de seres. Porque o pensamento de matriz platónico-aristotélica, seguindo as indicações das gramáticas indo-europeias, tende a diferenciar tudo entre sujeitos, objetos e ações, géneros, espécies, classes, indivíduos, e, portanto, domestica a realidade e enclausura tudo em compartimentos distintos. Isso abre a porta para o domínio antropocêntrico. Bom, para Agostinho da Silva, só haverá paz, ele diz no final desse texto, quando na consciência não houver mais qualquer cisão entre sujeito e objeto. E então, é aqui que eu passo para a minha própria interpretação do Quinto Império, em que o Quinto Império não tem nada a ver com uma... não tem necessariamente a ver com uma nova era, embora naturalmente possa ter uma expressão a esse nível. Não tem a ver de maneira nenhuma com um outro momento político fundado por uma qualquer nação, mas o Quinto Império é essa grande pedra, ou essa grande pedrada, que pode vir desmontar a nossa ideia de haver, de facto, alguma coisa como esta estátua. Porque esta estátua eu vejo hoje cada vez mais como a figura, a imagem, a representação do Império do Humano. Porque é esse Império, na verdade, que em todos estes impérios se tem desenvolvido e tem crescido até ao momento em que nós estamos. Algumas pessoas interpretam, enfim, os pés de ferro e barro, como aqui podem ver, como as nações divididas da Europa Ocidental. É uma interpretação, entre muitas outras, que me parece seja a mais interessante. De facto, o texto do Daniel diz lá claramente que o Império, os pés de ferro e de barro será um momento em que o Império estará dividido. Estará dividido. E aqui a divisão é muito interessante pensar qual será a simbologia do ferro e do barro. O ferro é um símbolo universal da tecnologia, da era proteica, o ferro tirado do ventre da Terra, através do desventramento da Terra-mãe. É um símbolo proteico, é um símbolo titânico, é um símbolo do titanismo, que se desenvolveu sobretudo na civilização europeia ocidental, hoje globalizada, mas, por isso mesmo, ele não consegue ligar-se com o lodo. E o lodo talvez seja aqui um símbolo muito interessante dessa matriz da matéria viva, que ainda resiste à incorporação, à dominação científico-tecnológica do mundo. Porque o Império Europeu, hoje globalizado, é precisamente isso. É o Império da Tecnociência, é o Império das comunicações, da comunicação virtual, que esquece a necessidade da relação presencial e convivente entre os seres. É o Império da informação, ou da desinformação, é o Império mediático, é o Império económico ou financeiro, mas que tem isso a ver com o lodo. E, porventura, então, a fraqueza deste ídolo, para alguns pode residir no lodo, mas talvez para outros, como para mim, possa ser no lodo que reside a força desse ídolo. Porque a força do ídolo é a sua fraqueza, ou seja, é a possibilidade de ele cair pela base. Então, é porque o ferro é incompatível com o lodo, é porque o ferro, se ele simboliza de facto a civilização titânica, europeia ocidental, hoje globalizada, é incompatível com a matéria viva simbolizada no lodo, que realmente há a possibilidade de uma alternativa. E essa alternativa talvez seja a pedra. E a pedra vem pôr fim ao Império do Humano, que é este Império antropocêntrico em que nós vivemos. É o Império do Homem que se imagina separado do mundo e que se converte no maior predador da natureza, dos outros seres vivos e, obviamente, por isso mesmo, de si próprio. E nós, neste momento, estamos a viver, como os cientistas claramente o dizem, a sexta extinção em massa, o antropoceno. A primeira por razões antropogénicas. A cada ano que passa, desaparecem quase 4 centenas de espécies animais e vegetais. A cada ano que passa, as alterações climáticas são cada vez mais graves. A cada ano que passa, devido ao modo que nós vivemos, como pensamos, como nos alimentamos, devido ao consumo de carne que nós fazemos, de carne e de peixe, devido a tudo que nós fazemos, ao abate da floresta amazónica para plantar soja, para dar aos animais que estão em autênticos campos de concentração para o nosso alimento, não é? Devido a tudo isso, nós estamos a destruir o mundo e estamos a destruir com isso as bases para a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Porque nos imaginamos separados do mundo. Ora, uma pedra que vem deitar isto abaixo é a mais bem-vinda das pedras. É isso que nós precisamos. É de uma grande pedrada nesta estátua. E que essa pedra se converta numa montanha que encha a Terra inteira. Ou seja, uma consciência, eu entendo assim, uma consciência holística, uma consciência integral, uma consciência onde não haja mais a separação, como diz Agostinho da Silva, entre o sujeito e o objeto. Uma consciência onde, por isso mesmo, haja finalmente paz. E é isso que anunciam as grandes tradições, mesmo as messiânicas. Finalmente, diz Mandar, haverá paz em todo o mundo. Haverá paz em todo o mundo quando a estátua do Império do Humano ruir completamente.
porque ela não pode, na verdade, se não ruir completamente. E, graças a Deus, ou graças ao que seja, que ela tem o lodo, porque é do lodo, é o lodo que possibilita que esta estátua não dure para sempre e que dessa matéria viva, orgânica, possa emergir uma outra cosmovisão, um outro estado de consciência, uma outra era aí por dentro. Isto é o essencial daquilo que eu devo estar no livro. Portanto, é isto o essencial, muita coisa havia aqui a dizer, mas eu diria que, naturalmente, não basta... Não gosto, desculpa interrompê-lo. No final, algumas pessoas querem colocar algumas questões, é possível? Sim. Eu quero deixar espaço para isso. Só para dizer, claro, que o importante é que esta pedra seja cada um de nós. E isso faz não só pensando, mas faz fundamentalmente através do cultivo de um outro estado de consciência. É que nós não nos sintamos mais separados do que quer que seja. Um estado de consciência holística, de identificação com tudo e com todos, e que naturalmente só pode traduzir-se, se formos coerentes, numa ação em defesa da Terra e de todos os seres vivos. Uma nova era no cuidado da Terra e de todos os seres vivos, onde naturalmente os humanos são também todos. É isto.